Se você fosse com seus amigos até uma floresta fazendo um documentário sobre uma bruxa que vive lá, mas descobrisse que as histórias eram reais, o que você faria? Você acha que conseguiria sobreviver? Eu acho que não. Mas se inscrever no canal e deixar o like pode ser que te dê uma chance, pois nesse vídeo derrotando filmes, iremos acompanhar Heather e seus amigos tentando escapar de uma floresta amaldiçoada. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e te mostrar por que você não sobreviveria em A Bruxa de Blair. Esses jovens vão se arrepender de ir atrás dessa história. Em 1994, alguns estudantes de cinema foram até uma floresta perto de Burkittsville para gravar um documentário. Porém, eles desapareceram, e essas filmagens foram encontradas um ano depois. No início, conhecemos Heather, uma jovem que estava decidida a ir até uma pequena vila de Burkittsville para fazer um documentário sobre uma lenda urbana local, sobre a Bruxa de Blair. E para ajudar nas gravações, ela pede a ajuda de Josh, que tinha uma câmera profissional, e o Josh chama o Mike para ajudar com o áudio. Os amigos vão até a vila e param em um mercadinho para comprar suprimentos, já que iriam passar um tempo na tal floresta assombrada. Em seguida, eles vão até um cemitério, onde avistam alguns túmulos de crianças que bateram as botas em 1940, mas ninguém da cidade parece se lembrar de nada normal sobre essa época. Depois de gravar essa cena, os jovens vão até Burkittsville para entrevistar alguns moradores e descobrir mais sobre a lenda local. Durante uma das entrevistas, um senhor de idade conta sobre algo que aconteceu em sua juventude. Quando Rustin para, um maluco que morava na floresta sequestrou e finalizou várias crianças da vila, e diz que se tinha alguém que sabia muito sobre essa lenda, era a senhora Mary. De acordo com outro entrevistado, o par levava os pequeninos até o porão em duplas e colocava um virado para a parede enquanto finalizava o outro. Intrigados com esse conto, os jovens foram procurar a tal Mary, e quando encontram a mulher, ela conta uma história estranha de sua infância, pois enquanto pescava com seu pai, ela viu ao longe uma mulher que tinha os braços cobertos por pelo preto como crina de cavalo, e o seu corpo também era coberto por esse pelo. Mas o que mais a assustou foram suas pernas e cabeças que eram completamente deformadas. Bom galera, sobre os equipamentos de sobrevivência, além dos suprimentos, seria bom levar uns isqueiros, lanternas, uma panela para ferver a água e montar um kit de primeiros socorros, com bandagens, analgésicos e desinfetantes para tratar cortes, e uma tala para o caso de alguém torcer o pé ou cair de um barranco. Levar algumas armas e facas também seria muito útil, não para combater a bruxa, claro, mas para o caso de trombar com algum animal selvagem. Em seguida, o grupo deveria procurar pessoas que estivessem dispostas a guiá-lo em meio à floresta, pois é muito comum se perder nesses ambientes se você não conhece as redondezas, ainda mais porque aquela floresta não tinha nenhuma trilha, o que iria tornar mais difícil saber como voltar até a vila, já que quando você está andando em um lugar que só tem árvores e mato, fica bem difícil encontrar pontos de referência para se guiar. Um mapa da região também seria muito útil, para o caso de se perder ou o GPS parar de funcionar. E sim galera, eles deveriam levar um GPS, até porque essa tecnologia foi inventada em 1972, e em 1992 já estava sendo usada aqui no Brasil. Portanto, em 95, o pessoal dos Estados Unidos já devia ter acesso a essa tecnologia. Quanto às histórias contadas pelas pessoas, todas realmente aconteceram, e Rustin Parr foi preso após finalizar 7 crianças em 1940 e 41. E quando foi interrogado, o cara disse ter sido forçado por uma mulher que vivia na floresta, e isso foi confirmado por um garotinho que foi resgatado antes de ser finalizado, que contou sobre Parr falar sozinho o tempo todo, e perguntar para outras crianças se elas também conseguiam ouvir aquela voz. Além disso galera, Burkittsville foi fundada sobre a antiga vila de Blair, que foi construída em 1771, onde Ellie Kedward foi acusada de bruxaria e largada na floresta durante o inverno para morrer congelada. Reza a lenda que por causa disso, ela lançou uma maldição sobre a cidade, e em 1786, todos que levaram Ellie até a floresta desapareceram misteriosamente. O resto dos habitantes fugiu do local e nunca mais falou sobre isso. Então, em 1824, alguns colonos se aproveitaram do lugar e fundaram Burkittsville, mas a cidade continuou sendo assombrada pela maldição. Esse julgamento de Ellie aconteceu entre 1600 e 1800, enquanto ocorria a tão famosa caça às bruxas, onde mulheres eram finalizadas de várias formas, acusadas de fazerem pactos, feitiços e magias. Mais tarde, o trio aluga um quartinho de hotel para passar a noite e comemorar o sucesso do documentário bebendo algumas cervejas. No dia seguinte, os jovens começam a se preparar para explorar a floresta, e procurando o caminho até alguma trilha para dentro da mata, eles acabam encontrando uma dupla de pescadores. Eles perguntam aos dois sobre a bruxa, e um velho fala que esses jovens nunca aprendem, pois não deviam ficar mexendo com essa lenda. Ele também diz que há muito tempo, uma menina entrou na mata e desapareceu por 3 dias, mas que do nada ela apareceu na varanda de sua avó, contando histórias sobre uma mulher pálida que nunca tocava os pés no chão. Heather pergunta se isso tinha alguma relação com o caso Coffin Rock, e o senhor fala que tudo era interligado, pois a floresta era amaldiçoada. Depois disso, eles vão até uma espécie de trilha e se preparam para caminhar até Coffin Rock. Quando chegam
no local, Heather grava uma cena contando a história que aconteceu ali. Pois há muito tempo, um grupo de busca composto por 5 homens foi enviado para procurar um garoto que tinha desaparecido na floresta. Mas nenhum desses homens voltou. Então foi enviado mais um grupo para procurar as 6 pessoas desaparecidas. E eles encontraram os 5 homens finalizados e amarrados em Coffin Rock, com várias marcas estranhas talhadas em suas cabeças e mãos. Quando Heather acaba de gravar a cena, ela pede que seus amigos se apressem, pois tinha que chegar no acampamento antes da noite cair. Pois ela ainda queria visitar a cabana abandonada de Rustin Parr e o cemitério abandonado que ficava no meio da floresta. Ok, a história que os pescadores contaram provavelmente foi uma junção de 2 histórias que realmente aconteceram. A primeira foi em 1825, quando uma garotinha se afogou no rio perto da cidade. As crianças que estavam em volta disseram que uma mão pálida puxou a menina para as águas, e o mais estranho é que o corpo dela nunca foi encontrado. Já em 1886, um garotinho foi passear na floresta e desapareceu, e um grupo de homens então foi enviado para procurar o garoto, mas nunca voltaram. Com isso, outros moradores decidiram entrar na floresta para tentar encontrar essas pessoas, e acharam a equipe de busca mutilada e com marcas estranhas escritas em seus corpos. O mais estranho foi que o garotinho que tinha desaparecido foi encontrado com vida, contando que uma mulher que flutuava o salvou e levou ele até o porão de uma cabana, onde ele conseguiu escapar por uma janela. E o curioso disso tudo é que isso se parece muito com o caso de Parr, mas Rustin só veio a cometer seus crimes 54 anos depois desse relato. Todas essas histórias deveriam ser o suficiente para não querer visitar o local, mas se eles querem gravar tanto esse documentário, deveriam fazer isso durante o dia, acordar cedo e voltar antes de anoitecer. Afinal, não sabemos o que pode se mover no meio da escuridão nessa floresta. Perto de anoitecer, o grupo monta seu acampamento, mas não conseguem nem acender uma fogueira, pois começa a chover muito. Então eles decidiram dormir para acordar bem descansados no dia seguinte. Porém, assim que amanhece, Josh comenta que ouviu barulhos estranhos durante a noite, seguido de uma risada macabra. O pior é que quando eles olham o mapa para saber em que direção seguir até o cemitério abandonado, eles percebem que estavam perdidos, pois tinham saído da trilha principal. Isso deixa Mike meio irritado, pois achava que Heather tinha planejado tudo e sabia exatamente para onde estavam indo. Os 3 tentam ler o mapa, mas aparentemente eles não fazem ideia de como aquele papel funciona, tornando ele quase inútil. Quando o trio finalmente se acalma, eles decidem seguir Heather, pois a mulher estava garantindo que sabia exatamente para onde estavam indo e como chegar até o cemitério. Mais à frente, Heather percebe 7 pilhas de pedra e se lembra que Mary havia dito alguma coisa sobre a Bíblia relacionado a isso, mas que não prestou atenção por achar que a velha era louca. Mas ela acha que poderiam ser apenas túmulos de colonos marcados com pedras. E aí a equipe anda até o anoitecer procurando tal cemitério, só que continuam perdidos na floresta. Eles até derrubam algumas pedras por acidente, mas Heather arruma imediatamente com medo de ser amaldiçoada. Bom, sair da trilha em uma floresta que você não conhece é a pior decisão que você pode tomar, pois além de se perder, a chance de você trombar com algum animal selvagem é muito grande. Além disso, antes de iniciar essa aventura, Heather e Josh deveriam ter estudado sobre leitura de mapa para saber exatamente onde estavam indo. Um jeito legal de fazer isso é marcando pontos de referência, tendo o Coffin Rock como referência principal, e tentar se mover sempre em linha reta para traçar a rota de caminhada pelo mapa. Mas esse não é o único jeito de se localizar, uma bússola nessa situação também seria indispensável. Mas se tiver algo errado com ela, a equipe pode usar o sol, a lua e as estrelas para tentar achar sua posição, ou ao menos o caminho que deveriam seguir para encontrar a saída da floresta. A primeira coisa é identificar o lado que o sol nasce e se põe. Ele nasce para o leste e se põe para o oeste. Sabendo disso, podemos estender nosso braço direito para o lado que o sol nasce, e assim saberemos que o norte e o sul ficam respectivamente na nossa frente e costas. Depois disso, era só olhar no mapa para qual lado ficava a saída da floresta, e seguir essa direção em linha reta. Também é possível fazer isso usando as estrelas, mas iria exigir um nível maior de conhecimento sobre astronomia. Além disso, eles acabaram de passar pelo que parece ser um córrego, portanto, o grupo poderia seguir o córrego até encontrar algum rastro de civilização ou um riacho, que na maioria das vezes leva até a humanidade. E ir para o meio da floresta sem esses conhecimentos é pedir para se perder. Essa história da Bíblia que falaram conta sobre uma aliança feita entre Jacó e Labão, que empilharam pedras para fazer um altar para um pacto de paz que seria vigiado pelo próprio Deus, e punido pelo mesmo caso um deles quebrasse a aliança. Portanto, isso pode ser tanto uma tentativa dos moradores para conter a bruxa, quanto um pacto da bruxa com alguma outra entidade. De noite, os jovens acordam ouvindo sons estranhos na floresta, e começam a gritar para saber se tinha alguém ali perto, mas ninguém responde. Isso deixa Mike tão assustado que o cara se embrulha dentro da barraca e se recusa a sair. No dia seguinte, Heather pergunta aos seus amigos o que eles achavam que eram os barulhos, e Josh fala que pode ser alguém tentando sacanear eles, mas a mulher pergunta quem faria isso, já que ninguém sabia que eles estavam ali. Porém, Mike discorda completamente. Ele tem certeza que o barulho parecia um monte de pessoas correndo, e seja lá quem for o doido que estava correndo à noite no meio da floresta, ele não queria brincar com essas coisas, ainda mais por causa das lendas que rodeiam o local. Preocupados com sua segurança, o grupo começa a tentar fazer o caminho de volta até o carro, mas Mike fica preocupado, pois não se lembrava de ter andado por aquela parte da floresta. Seus amigos começam a ficar desconfiados de que Heather não fazia a mínima ideia de onde estava indo, pois se o caminho por onde vieram era um atalho, não teria sentido
sentido em voltar por um caminho diferente. Depois de mais algumas horas andando, ninguém mais queria falar com a Heather, e Mike começa a surtar, pois Heather tinha garantido que conhecia a região, e que sabia como ir e voltar em segurança. Mas como já estava ficando escuro, e provavelmente eles ainda estavam longe do carro, a moça sugere que a equipe acampe ali, para não ter que andar na escuridão. Isso obviamente só deixa Mike mais irritado, porém ele não tinha escolha e acaba aceitando. Bom, entrar em desespero enquanto está perdido numa floresta é a pior coisa que você pode fazer. Controlar as emoções numa situação dessas é difícil, mas é extremamente necessário, até porque nos Estados Unidos mais de 2.000 pessoas se perdem em regiões selvagens por ano. Fora que quando ficamos ansiosos, sentimos sede e somos muito mais que o normal, fazendo com que tomemos muito mais da nossa água potável, que é extremamente limitada. Além disso, quando estamos nervosos, acabamos tomando decisões sem pensar muito, aumentando as chances de nos perdermos ainda mais, ou fazermos alguma estupidez. Nutrir as esperanças de sair desse lugar também é muito importante, pois isso vai nos motivar a lutar para escapar dali o mais rápido possível. Num momento desses, subir em uma árvore e tentar achar algum ponto de referência para saber mais ou menos sua localização poderia dar certo, já que se eles estiveram perto da estrada, ela poderia haver um espaço dividindo a vegetação, ou até mesmo a vila de Burkittsville ao longe. Fazer uma fogueira e deixar a fumaça subir é um ótimo jeito de saber por onde você já passou, pois nessa altura, marcar árvores e pedras para saber por onde você já esteve pode te dar uma noção melhor do espaço e ajudar a indicar se você está andando em círculos. Falar para um familiar onde você está indo também é essencial, pois caso você não apareça para trabalhar ou não volte para casa, eles vão saber quando e para onde enviar ajuda. Durante a noite, Heather acorda às 3 da manhã com barulhos novamente, e parecem ser galhos se partindo, como se tivesse alguém andando em volta da barraca. Dois deles ficam em alerta, enquanto Mike se borra todo novamente. Então, nenhum deles dorme direito com medo do que estava rondando na mata. No dia seguinte, Heather começa a gravar, pois assim que ela saiu da barraca, encontrou várias pilhas de pedra. Assustado, Josh perde a paciência e pede que sua amiga pare de gravar as coisas e junte tudo para eles irem embora. Porém, mais tarde, enquanto estavam andando pela floresta, o grupo decide checar o mapa e percebe algo horrível. O mapa tinha sumido. Essa foi a gota d'água para Josh, que fica pistola, pois essa era a última irresponsabilidade que Heather poderia cometer, pois agora eles estavam realmente perdidos e sem chance de encontrar o local onde estavam ou poderiam chegar. Isso gera ainda mais ódio dos dois por Heather, mas eles decidem continuar andando, pois nessa altura do campeonato as coisas não poderiam ficar piores, ao menos é o que eles pensam, né? Depois de algumas horas andando, eles acabam fazendo as pazes, pois não iriam conseguir sair dali se ficassem brigando entre si, e que uma hora ou outra as pessoas iriam sentir falta deles e tentariam encontrá-los. Bom, se realmente for um animal selvagem rondando o local, gritar como o grupo estava fazendo só iria atrair a atenção do animal direto para onde eles estavam acampando. O melhor a se fazer nessa situação é apagar todas as luzes e ficar em silêncio até o som de passos se afastar completamente. Mas é algo muito estranho nessa situação, pois Mike tinha admitido que tinha um sono pesado. Mas como Mike e Josh não ouviram alguém fazendo aquela pilha de pedras em volta da barraca? E ainda mais importante, se o Josh está aqui, onde será que o Drake está? Brincadeiras à parte, o grupo deveria estar guardando seus mantimentos longe da barraca e elevados do chão, já que isso pode estar atraindo algum urso curioso que acabou farejando a comida. Mais à frente, o grupo chega até um riacho, e Mike começa a rir alucinadamente, como se estivesse ficando louco. Contaminado com a risada do amigo, Josh acaba rindo também, o que faz Heather ficar desconfiada de que talvez os dois tivessem pego o mapa. Mas a brincadeira acaba quando Mike admite que chutou o mapa para dentro do rio, pois aquela coisa não estava servindo para nada. Isso desencadeia uma grande briga, pois os caras estavam irritados por Heather ter mentido e feito eles se perderem na floresta. E Josh e Heather estavam bravos com Mike por jogar o mapa fora. Eles param um pouco para respirar, mas quando começam a andar novamente, Mike encontra um monte de artefatos que pareciam ser usados para fazer feitiços. Também tinha um monte de bonecos de madeira pendurados nas árvores, mostrando que talvez a história sobre a bruxa era real. Isso só aumenta o desespero dos homens, que além de ficarem apavorados, começam a perder a esperança de sair dali. Bom galera, agora entramos um pouco mais em suposições e teorias que podem estar acontecendo nesse lugar. A primeira é que Mike e Josh podem estar armando para fazer algo terrível com essa garota. Afinal, Heather realmente entregou o mapa para Josh na noite anterior, e o cara pode estar escondendo esse mapa para que a garota não conseguisse achar uma saída. E uma coisa que reforça essa suposição é que Mike e Heather nunca se conheceram. Ela mesma diz isso quando vai buscá-la em sua casa e no seu diário que foi encontrado junto das filmagens. Portanto, não faz muito sentido que Mike aceite ir para uma floresta amaldiçoada no meio da chuva, carregando equipamentos pesados e sem receber nada por isso, já que não fica clara a relação que ele tem com Josh, que aparentemente é seu amigo. Uma outra coisa que comprova que os dois podem ter pegado o mapa é que depois do mapa supostamente sumir, eles começam a caminhar na frente da garota, como se soubessem onde estavam indo. E mesmo que Mike tenha dito que não entende nada sobre ler mapas, Josh parece entender bem como fazer, e se aproveitando do sono pesado de Heather, os caras podem ter empilhado as pedras em volta da barraca para assustar a garota. Além disso, os dois ainda ficam o tempo todo pedindo um mapa para Heather, mesmo sabendo que não tinham capacidade de lê-lo, o que é no mínimo estranho. E quando ele fala que chutou o mapa no rio, temos duas opções: ou ele pegou o mapa no bolso de trás de Heather, ou ele pegou de Josh, o que faria mais sentido, já que os dois eram amigos. Fora que é Mike que estava em posse da bússola,
bússola, o que não faz sentido, já que Heather era responsável por guiar o grupo. E assim que Heather pega aquele objeto, Josh pira, insistindo que ele ficasse com a bússola, o que cá entre nós é meio estranho. A equipe decide acampar novamente para juntar energias e tentar achar a saída no dia seguinte, mas dessa vez eles decidem não acender nenhuma fogueira, com medo de chamar a atenção do que quer que esteja andando na floresta. Porém, eles acabam acordando de madrugada com o som de várias crianças rindo, mas a coisa fica pior quando essas crianças começam a gritar e empurrar a barraca. Assustados, o grupo corre em direção à floresta tentando fugir daquilo, e assim que amanhece, eles voltam até a barraca para pegar suas coisas, mas percebem que algo abriu a mochila de Josh e jogou fora todos os suprimentos como a água e a comida. Nesse momento, Mike começa a ficar irritado com a insistência que a garota tem em gravar todas as coisas nessa câmera e tenta desligar a gravação à força, mas a mulher não permite. Depois de se acalmarem, eles se desculpam um com o outro e Heather fala que quer gravar o máximo que conseguir, pois isso era muito importante para ela. Eles acabam tendo que parar um pouco para Josh descansar, pois o cara estava chorando muito por causa da situação e perguntando quem colocou uma meleca azul em sua bolsa, mas Heather parece não se importar nada com isso e apenas ordena que andem logo. Mais tarde, Josh fica apavorado ao saber que vai ter que acampar mais uma noite naquela maldita floresta, pois sabe que a cada noite as coisas pioram. Ok, nesse ponto já seria bom começar a se armar com alguma coisa. Pegar gravetos afiados e encher os bolsos com pedras pequenas para arremessar na cabeça de alguém não é uma má ideia. E podemos ver que esses caras já não estão batendo muito bem na cabeça. E as histórias que ouviram na vila, junto dos objetos de voodoo que eles viram, pode ter gerado uma espécie de efeito placebo no grupo, ou uma ilusão se você quiser chamar assim. Para quem não sabe, efeito placebo é quando o seu psicológico gera um resultado esperado em cima de algo que você acredita ser daquela forma. Geralmente esse tratamento é usado em psicologia usando remédios que não possuem nenhuma substância, e é feito apenas para fazer o paciente acreditar que aquilo funciona. A partir daí, a mente do próprio paciente cria um resultado bom em cima daquela cápsula de açúcar, e isso é o efeito placebo. Talvez eles não estejam realmente ouvindo vozes e barulhos, mas por acreditar que realmente aquele local é assombrado, a mente deles torna o local assombrado, transformando qualquer barulho em algo assustador. Fora que também a paranoia deve estar se desenvolvendo neles, já que o grupo está isolado em uma mata sem comida ou água, e sem qualquer contato com a sociedade. Além de que a paranoia agravada também pode fazer as pessoas ouvirem vozes e verem coisas. Porém, ainda existe a possibilidade desses dois terem planejado tudo. Como o Mike trabalhava com áudio, ele poderia muito bem ter plantado o som das crianças em algum lugar para deixar Heather assustada, enquanto Mike e Josh poderiam apenas estar fingindo que estavam apavorados. O trio continua caminhando, mas começam a entrar em desespero novamente quando percebem que chegaram até o mesmo tronco que já tinham passado, como se estivessem andando em círculo, mesmo que tenham caminhado em linha reta esse tempo todo. Dessa vez, Heather não aguenta e também começa a chorar, mas se recupera rapidamente, sugerindo que comecem a montar o acampamento. Porém, Josh já está cansado desse otimismo de Heather e decide quebrar o espírito da garota. Ele começa a gravar a reação dela enquanto diz que por culpa dela todos foram parar no meio da floresta, e agora estavam perdidos e com uma bruxa atrás deles, porque Heather tinha derrubado umas bugigangas dela, e que eles andaram por 15 horas para parar no mesmo lugar. Isso faz a garota desabar em lágrimas, mas Mike interrompe a briga, dizendo que precisavam montar o acampamento o mais rápido possível, e que iria fazer a primeira vigia para os outros descansarem. À noite eles ficam acordados, e enquanto Heather costura a calça de um dos caras, Josh fala que era assustador ter que dormir no mesmo lugar que acampou na noite anterior, e que não estavam mais aguentando tudo aquilo. Eles passam a noite inteira sem problema nenhum, mas no dia seguinte algo horrendo acontece. Josh desaparece. Eles até esperam o cara por um tempo, mas ele não retorna. Heather acha que o cara poderia ter fugido, mas isso seria impossível, já que ele deixou todas as suas coisas para trás. Isso pode ser um pouco de crueldade, mas sem comida ou água potável, não é bom que os dois saiam por aí procurando por Josh, pois vai ser um desperdício de energia para o corpo e de tempo, que eles poderiam usar para achar a saída e pedir que uma equipe especializada encontre o cara. Além disso, o fato de Josh desaparecer justamente quando eles decidem fazer essa vigia é um pouco suspeito, e reforça a teoria de que esses caras estão tramando algo. Sem nenhum sinal do amigo, os dois continuam caminhando à procura do carro, ou de Josh, e logo a noite chega novamente, e algo mais aterrorizante acontece. Eles começam a ouvir o grito de seu amigo, e saem da barraca gritando por ele, porém não fazem ideia de onde estava vindo o som, até que tudo fica silencioso novamente, e aí os dois não conseguem dormir bem naquela noite. E assim que acorda, Heather mostra que Mike estava dormindo, e encontra outra bugiganga da bruxa na frente da barraca. Eram vários galhos amarrados juntos com pedaços da camisa de Josh. Ela joga aquilo longe e volta para desmontar o acampamento. Depois de fazer isso, os dois começam a entrar em pânico, rindo e falando sobre cigarros como se estivessem perdendo a cabeça. Mais tarde, Heather decide abrir o presente que a bruxa deixou, e encontra alguns dentes de Josh. Ela decide esconder isso de Mike para não deixar o cara ainda mais pirado, mas fica completamente afundada no desespero com o que viu. Então ela se apressa para sair dali, e vemos que Mike já está sem sanidade, gritando por nada e comendo folhas secas. À noite, Heather decide gravar um vídeo para qualquer um que encontrasse a fita, pedindo desculpas à mãe de Mike e Josh, e à sua própria mãe, pois a culpa foi dela de trazer os caras até ali, e de fingir que sabia onde estava indo, e por causa disso todos iriam morrer ali. Durante a madrugada, eles começam a ouvir os gritos de Josh
novamente e correm na direção que o som estava vindo e acabam encontrando uma cabana que provavelmente pertencia a Rustin Parra. Os dois entram na casa procurando pelo amigo, até que começam a ouvir gritos vindo do porão. Mike corre para ajudar seu amigo e acaba se separando de Heather, até que do nada sua câmera cai no chão e ele desaparece. Porém, Heather o encontra alguns minutos depois e o vê virado para a parede, assim como Parr fazia com suas vítimas, e de repente ela também leva uma pancada e derruba a câmera. Bom galera, existem várias teorias do que está acontecendo. A primeira, como eu disse, é que Josh e Mike podem ter planejado levar a garota até aquele porão para tentar realizar o mesmo ritual que Rustin fez, ou até mesmo gravar um filme snuff, já que eles atrapalharam o senso de direção da mulher o tempo todo e ficam tentando quebrar o seu psicológico, até mesmo na casa, já que quando eles entraram, os dois correm para o segundo andar e logo Mike abandona Heather lá em cima e corre sozinho para o porão, o que poderia ser um plano dos dois para deixar a garota indefesa para ser nocauteada por Josh. E se for esse o caso, eles cortaram literalmente qualquer forma da moça escapar dali com vida, e ela estava à mercê deles. Porém, isso tudo também pode ter sido causado pela bruxa, que deixou todos malucos e começou a controlar Josh para finalizar os outros, e em seguida passou esse comando para Mike, já que eles parecem ser os mais afetados por esse lugar, ficando completamente loucos em pouco tempo. Isso pode ser comprovado usando o testemunho de Rustin, que diz ter feito tudo aquilo com as crianças para salvar a própria vida, pois a bruxa controlava sua cabeça e ficava ameaçando ele o tempo todo. Aparentemente, ela também pode controlar o espaço da floresta, já que independentemente de onde o pessoal fosse e o quanto eles andassem, sempre paravam no mesmo lugar. E ao entrar no covil da bruxa, exatamente para onde ela atraiu o grupo e provavelmente a área onde ela tem mais poder, todos já estavam perdidos. Portanto, seria impossível escapar dessa floresta com vida. Fala galera, esse foi porque você não sobreviveria à bruxa de Blair. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem o que vocês fariam nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, nunca entre em uma floresta sozinhos, você nunca sabe o que habita na escuridão.